Lucas sempre foi um rapaz tranquilo, nascido e criado em uma cidadezinha pacata no interior de Minas Gerais. Ele cresceu rodeado pelas montanhas verdejantes e pela comunidade acolhedora, mas sua vida tomou um rumo inesperado quando encontrou algo que mudaria tudo: uma cópia antiga e empoeirada de Call of Duty Noite Sombria, adquirida em uma pequena loja de jogos local. O jogo era diferente de qualquer outro que ele já tivesse visto. A capa estava desbotada e rasgada nas bordas, como se tivesse passado por muitas mãos antes da dele. Intrigado pela aura de mistério que o envolvia, Lucas decidiu experimentá-lo na privacidade de seu quarto, à noite, quando todos na casa estavam dormindo. Lucas morava com seu irmão mais novo, Mateus, um garoto curioso de 14 anos, e seu sobrinho Bernardo, de 10 anos, que frequentemente ficava com eles. Eles eram muito unidos, e Lucas, sendo o mais velho, sentia-se responsável por protegê-los. Mateus sempre olhava para Lucas como um herói, alguém em quem ele podia confiar e de quem podia buscar orientação. Bernardo, por outro lado, via em Lucas e Mateus a figura de irmãos mais velhos que ele nunca teve, admirando-os profundamente. Ao ligar o console antigo e iniciar o jogo, uma onda de arrepio percorreu a espinha de Lucas. As luzes da sala pareciam mais fracas, como se a energia ao redor estivesse sendo drenada lentamente. A tela inicial mostrava uma introdução sombria, narrando a história de Fordo, um soldado enviado para investigar uma série de assassinatos inexplicáveis em uma vila isolada. Fordo era retratado como um personagem enigmático, cujo rosto sempre estava parcialmente obscurecido por sombras. Conforme Lucas mergulhava mais fundo no jogo, ele começou a notar fenômenos estranhos ao seu redor na vida real. Barulhos sutis e inexplicáveis de passos ecoavam pelos corredores vazios da casa durante suas sessões noturnas de jogo. Janelas que ele jurava ter fechado apareciam inexplicavelmente entreabertas pela manhã. Mateus, sempre curioso, começou a perceber as mudanças no comportamento de Lucas. Ele o observava jogando até tarde da noite, muitas vezes falando sozinho ou pulando de susto. Uma noite, Mateus decidiu se aproximar e perguntar: "Lucas, você está bem? Tem alguma coisa errada?" Lucas, hesitante, tentou tranquilizá-lo, mas não conseguiu esconder a preocupação em seu rosto. "Só estou cansado, Mateus. Nada com o que se preocupar", respondeu, tentando soar convincente. Bernardo, ainda mais impressionável, começou a ter pesadelos recorrentes, falando sobre sombras escuras que o perseguiam. Uma manhã, ele acordou chorando, correndo para os braços de Lucas. "Tio Lucas, as sombras, elas estão me seguindo", soluçava. Lucas sentiu um aperto no coração ao ver o medo nos olhos do sobrinho. Ele sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo e proteger sua família. À medida que as sessões de jogo se intensificavam, a linha entre o mundo virtual e a realidade começou a se distorcer para Lucas. Ele começou a sonhar com Fordo, o personagem do jogo, murmurando advertências sobre forças sombrias que estavam se aproximando dele na vida real. A paranoia começou a consumi-lo lentamente. Suas noites se tornaram repletas de insônia e medo do desconhecido. Desesperado por respostas, Lucas mergulhou na investigação sobre a origem obscura do jogo. Descobriu que Call of Duty Noite Sombria era uma edição limitada de um jogo cancelado, cujos desenvolvedores haviam desaparecido misteriosamente antes de seu lançamento oficial. Rumores entre colecionadores falavam sobre eventos sobrenaturais associados àqueles que jogavam o título obscuro. Determinado a descobrir a verdade por trás das perturbações que assolavam sua vida, Lucas decidiu rastrear um dos desenvolvedores do jogo, um homem chamado Fordo, que havia desaparecido após o fracasso do lançamento. A última pista o levou a uma casa abandonada nos arredores da cidade, um lugar que emanava uma aura de desolação e escuridão. Lucas decidiu investigar sozinho, mas Mateus insistiu em acompanhá-lo.
Não vou deixar você fazer isso sozinho, mano. Ele disse com determinação. Lucas hesitou, preocupado com a segurança do irmão, mas a determinação nos olhos de Mateus o convenceu. Bernardo ficou com a avó, pois a jornada seria perigosa demais para ele. Na escuridão da noite, Lucas e Mateus entraram na casa abandonada com um misto de temor e determinação. Cada passo ecoava no vazio, ecoando como um eco do próprio medo que sentiam. Mateus, apesar do medo, manteve-se firme ao lado do irmão. Ele sabia que precisava ser corajoso por Lucas e por Bernardo. Enquanto exploravam os cômodos empoeirados e abandonados, eles encontraram um escritório revirado, com documentos antigos e cartas sem remetente espalhadas pelo chão empoeirado. Lucas encontrou um diário coberto de poeira, contendo anotações perturbadoras sobre rituais e evocações. Cada página revelava mais sobre os segredos sombrios do jogo, e Lucas sentia a tensão aumentar a cada descoberta. Foi então que Lucas descobriu uma fita cassete esquecida em uma gaveta enferrujada. A etiqueta estava desbotada, mas ainda legível. Confissão de Fordo. Com mãos trêmulas, ele colocou a fita em um gravador antigo que encontrara entre os destroços. A voz de Fordo começou a ecoar pela sala, confessando os erros cometidos durante o desenvolvimento do jogo. Fordo admitiu ter usado práticas obscuras para infundir uma sensação de realismo, evocando entidades sombrias e desconhecidas para animar o jogo. À medida que a fita continuava, vozes sussurrantes e arrepiantes pareciam misturar-se à gravação, como se as próprias sombras estivessem tentando escapar do dispositivo. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, enquanto os olhos pareciam se mover por conta própria, focando na escuridão que se acumulava nos cantos do quarto. Mateus, ao seu lado, estava pálido de medo. "Lucas, o que está acontecendo?" Ele sussurrou, a voz tremendo. Um frio intenso tomou conta do ambiente, e eles souberam que não estavam sozinhos naquela casa abandonada. Com um grito estrangulado, Lucas virou-se para ver Fordo parado diante deles, os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. A figura sombria do personagem do jogo havia saído da tela e se manifestado na vida real, movendo-se lentamente em sua direção com um sorriso cruel nos lábios. Lucas e Mateus tentaram correr, mas as portas da casa pareciam ter se fechado por conta própria. A sombra de Fordo os perseguia incansavelmente, movendo-se pelas paredes e pelo chão como uma entidade sem forma. Desesperados, eles conseguiram encontrar uma janela e saltaram para fora, correndo pela floresta até suas pernas não aguentarem mais. Quando finalmente pararam, estavam ofegantes e cobertos de suor frio. A experiência parecia surreal, como se tivessem saído de um pesadelo. Ao retornarem para casa, descobriram que o jogo Call of Duty Noite Sombria havia desaparecido, assim como todos os traços de Fordo. Desde então, Lucas, Mateus e Bernardo nunca mais foram os mesmos. Lucas sentia o peso da responsabilidade, sabendo que precisava proteger sua família de qualquer ameaça. Mateus, que sempre viu Lucas como um herói, agora compartilhava do mesmo fardo, sentindo-se mais próximo e mais forte ao lado do irmão. Bernardo, ainda jovem, tentava esquecer os pesadelos, mas o medo das sombras nunca o deixou completamente. Eles vivem com o peso de terem desafiado forças além da compreensão humana, sabendo que o jogo trouxe à tona algo muito mais sombrio do que jamais imaginaram. A experiência os assombra nas noites silenciosas, quando as sombras parecem se mover ao redor deles, lembrando-os de que nem todas as histórias de terror têm um final feliz.